Tudo bem? Ótimo dia para vocês, um excelente dia para vocês, um ótimo dia para todos vocês. Esse amigo que nos fala é o Denilson, o apresentador desse canal, o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Esse canal tem por objetivo levar a todos o conhecimento que não é dado no sistema religioso e dentro da internet. Olha aí, ó. Hoje nós vamos falar desse apócrifo aí, o julgamento e a condenação de Pilatos. Gente, essa passagem está no livro do julgamento de Pilatos, tá? Se você tem um livro PDF, ó, esse aqui PDF, a Bíblia Apócrifa, ele está na página 732. O capítulo é o 6. 732, o capítulo é o 6. 732, capítulo 6, aqui é o julgamento e condenação de Pilatos. Eu estou com um livro também aqui, esse livro aqui é de 1959, esse livro aqui, ó, estou até com 1959 esse livro aqui. Esse livro aqui fala do descobrimento do Brasil, falam da Guerra da Holanda. Aqui tem um assunto muito interessante que eu quero conversar com você num outro vídeo, né? Eu vou mostrar para você os usos e costumes dos índios brasileiros e as tribos. Vocês vão ficar sabendo. Por que eu tenho que saber sobre a história do Brasil? Porque a história do Brasil se encaixa nessa história aí que eu vou ler para vocês. Agora vocês vão entender, eu acredito que dessa forma, dessa didática, eu queria ter mais imagens para poder mostrar para vocês o que acontece. Vamos lá. Vamos explicar a situação primeiro. Vocês sabem o que bateu, com que os guardas romanos bateram na cabeça do Salvador da humanidade? Do Yahushua, nós chamamos de Yahushua. Os evangélicos e os católicos chamam de Jesus. Então nós vamos ficar com Jesus. O povo que conhece Yahushua já sabe que quando eu falar Jesus, eu estou falando de Yahushua. Então eu sempre volto a explicar para todos. O nome do Salvador foi trocado pelo clero de Israel, pelos governantes, o Sinedrinho, os Yahudins. Ele, além de mandar matar o Salvador, eles trocaram o nome, perseguiram todos que falavam do nome do Salvador Yahushua. Mas a consequência da morte do Salvador tem uns bastidores que as pessoas não conhecem. E eu quero trazer os bastidores, o que aconteceu após a morte. Quais foram os episódios que aconteceram depois da morte de Salvador. Todo mundo vê o filme, todo mundo viu que ele foi levantado, uns dizem que foi na cruz, mas não foi, foi no madeiro, é diferente. A história foi ampliada, foi mudada. Então ele foi levado ao madeiro, uma coroa foi colocada na cabeça dele e bateram com cana na cabeça dele. Cana, essa cana que a gente... Você conhece cana caiana, essas canas. Bateram com cana na cabeça dele para perfurar o crânio. O requinte foi de crueldade, né? Eu já descrevi em alguns vídeos, até chorei, sobre os maus tratos que Yahushua sofreu, que Jesus sofreu. Vinagre, vocês sabem que ele bebeu vinagre numa esponja que limpava os vasos, limpava as bostas dos soldados romanos, dos banheiros mais podres da época. Eles limparam na bosta, limparam no vinagre e limparam nas urinas de todo mundo e pegaram aquela esponja suja de fezes, já bem fétida mesmo, botaram vinagre e deram para ele beber porque ele estava com sede, pendurado no madeiro. Muita covardia. Foram esses requintes de crueldades que levou a César a se encolerizar contra Pilatos. Pilatos foi aquele que lavou as mãos. O Pilato, ele foi covarde, ele foi omisso, ele lavou as mãos quando os judeus, o Caifás, o Herodes e mais uma corja, uma turba, eles chamam de turba, um grupo de religioso de Israel condenaram o Salvador da humanidade chamado Jesus Cristo, que eles denominaram Jesus Cristo, Roma denominou, cujo nome do hebreu era Yahushua.
Eu quero que vocês entendam bem isso. Tem pessoas que falam que eu não explico direito, hein? Tem pessoas que vão nos comentários, aí é judaizado, né? São pessoas que não aceitam Yahushua. Eles não aceitam. O judaizado, eles estão preparando o mundo para o Mashiach, gente. Eles estão pregando que o Messias irá vir. Que Messias, para os Yahudins ou para os judeus, não é não é como é que eu vou falar para você? Ele não é um Deus. Porque santo eles já sabem que só Moisés para eles. Moisés, Abraão, Elias. Para eles, Jesus ou Yahushua é só mais um profeta, um profetinha qualquer. E essa descendência, ela, infelizmente, ela foi manipulada também por Satã para achar que o Messias ainda não teve na terra. Então eles estão preparando, a vaca vermelha já chegou lá. As profecias que eles dizem que tem lá, quando na verdade o Yahushua já esteve aqui pela primeira vez, e ele já andou entre nós, já levou a palavra dele, já falou que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, isso aí já é certo. Os escolhidos são aqueles que estão ouvindo o que eu estou falando. Ué, Denilson, mas você é profeta? Não, eu não sou ninguém. Não sou pastor, não sou profeta, não sou nada. Eu sou um ser humano que apenas leio e interpreto segundo a vontade do Criador. Porque muitos evangélicos, gente, a maioria dos evangélicos, assim, a grande massa, a cabeça deles foram feitas de tal maneira que eles não leem a história pós-morte do Salvador. Eles não leem, gente, não tem jeito. Eles acham que só está até ali, tá bom, até ali tá bom. Mas eles não percebem, eles não entendem que a história foi manipulada. Ela foi conduzida de maneira que as pessoas achem. E ele morreu para salvar. Beleza, ele morreu para salvar. Mas após a morte, teve umas consequências que eles não falam, gente. Mas não adianta. Você vai para qualquer igreja aí, eles não vão falar isso que eu vou falar aqui. Não vão. Porque eles não têm interesse que as pessoas conheçam a verdadeira história do Salvador da humanidade. E quando a gente fala aqui que o Jesus que eles veem aí bonito, caucasiano, dos cabelos longos, dos olhos azuis, que não tem nada a ver com o Salvador, porque o Salvador era preto, e a tribo dos judeus eram pretas, eles eram pretos, e eu provo que eles são pretos, e eu provo que eles são os nossos ancestrais, eles são os nossos tataravós, eu provo para vocês, eu vou provar para vocês, eu vou provar, através da leitura, como eles foram, como eu posso dizer para você, eles foram amaldiçoados, gente. Essa é a palavra. Os judeus e os benjamitas, que eram as duas únicas tribos que ficaram em Israel, após a separação das outras 10. Por isso que Yahushua falou que ele veio para a casa perdida de Israel. Eu provo para os senhores agora, através da história do Brasil, Eu quero que vocês leiam a história do Brasil e entendam o que aconteceu, quais foram os bastidores que aconteceu. Primeiro, quem foi julgado foi o governo de Israel, a turba de Israel, começando por Pilatos. Começando por Herodes. Herodes era rei de Israel. O governo de Israel era a monarquia, o poder absoluto do rei. O governo de Roma não era monarquia. O governo de Roma era parlamentarismo. Inclusive, o César, antes de tomar qualquer decisão, ele ia para o Senado. E no Senado romano, ele decidia, através do Senado, qual era a atitude que ele ia tomar. E nessa atitude, ele tomou uma atitude contra Pilatos, que deixou-se ser conduzido, ser seduzido pelo governo de Israel. Está começando a entender? O Herodes, junto com Caifás, líderes religiosos, ardilosos, manipuladores, botaram Pilatos na parede. Falaram assim, ô Pilatos, você mata esse cara aí, ou a gente te derruba.
Sabe como a gente vai te derrubar? Incitando o povo contra... Que nem essas barganhas políticas que existe aí entre os evangélicos e presidente da república. Nada muda, gente. Tudo é a mesma coisa. Vocês têm ouvido falar? Quando vocês ouvem falar na televisão de que o presidente foi lá e se aliou aos evangélicos, ou então o candidato a presidente foi lá e foi dentro do terreiro de Umbanda, foi dentro do candomblé a beijar as entidades, os Exus, os Erês, que foi o caso do Lula, rolou um vídeo aí, que os evangélicos colocam ele lá no secretismo religioso, que o Lula também foi em Roma. O Lula falou com o Papa. E o Lula também vai em igrejas evangélicas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês, gente? Então eu tenho que construir essa ideia para vocês entenderem que nada mudou. Tudo continua a mesma coisa. Essa lama continua a mesma coisa. E essa lama não é só aqui no Brasil, é no mundo. É no mundo, em todos os países. Vamos à leitura, o julgamento. Eu vou ler 5 capítulos aqui e depois eu explico para os senhores. Vamos ler? A carta chegou a Roma e foi lida na presença de não poucas pessoas. Todas ficaram atônitas ao ouvir que, por causa de delito de Pilatos, as trevas e o terremoto haviam afetado toda a terra. E César, encolerizado, enviou soldado para que prendesse primeiro Pilatos. Ele enviou soldados romanos para prender Pilatos. Não foi ninguém de Israel, foi Pilatos. Beleza? Conduzindo Pilatos a Roma, tendo César sido inteiramente da sua chegada, sentou-se o imperador no templo dos deuses, que os romanos adoram muitos deuses, de frente para o Senado, apanhado de todos os militares e a multidão que integrava as suas forças, e deu ordens para que Pilatos se aproximasse, ficasse em pé. A seguir, ele disse-lhe: por que vieste e a ousadia, por que tiveste a ousadia de fazer tal coisa, monstro de impiedade, depois de haver visto os prodígios que fazia aquele homem, por teres atrevidos a cometer tal vilância, causaste a ruína do universo. César falando, Roma falando. Mas Pilatos replicou: ó, imperador, eu não sou culpado disso. Os incitadores, os responsáveis são os judeus. E perguntou César: quem são eles? Aí César já falou o seguinte: bom, já que você não é culpado, quem é que induziu matar o Salvador da humanidade? Quem é que fez matar o Salvador da humanidade? Herodes falou: Aquelão, Filipe, Anás e Caifás, e todas as turbas dos judeus, ou seja, todos os políticos, todo o sinédrio, toda a corja política, se juntaram, que político quando se junta é terrível. César retrucou: mas por que você se curvou ao propósito deles? Por quê? Perguntou César para Pilatos. Por que você, que na hora que tinha que decidir, você não foi macho, você não foi homem, você não disse para não punir ele, que você chamar para você a responsabilidade de pegar esses caras, esses conspiradores, prender esses conspiradores, porque eles estavam incitando o povo judeu, porque eles estavam jogando o povo contra Yahushua, gente. Eles estavam incitando o povo contra Yahushua, dizendo que Yahushua era mais um homem comum, dizendo que Yahushua estava fazendo falsos milagres, dizendo que Yahushua era um maluco, era um homem que estava deturpando, porque ele se dizia que era filho do Criador, dizendo que ele estava com Abraão, com Isaac, com Jacó. Isso está descrito na Bíblia. E por que te curvaste ao propósito dele? Então Pilatos disse: sua nação é revoltada e insubmissa. Falou Pilatos para César: sua nação
é revoltada e insubmissa, e não se submete ao vosso império, ao que César explicou. Em lugar de tê-la entregue, deveria tê-lo colocado num lugar seguro e enviado a mim, e não deixasse que eles persuadissem a crucificar um ser notável como este, que era justo e fazia prodígios tão bons como os que faziam constar do teu relatório para mim. Pois os sinais que este permite conhecer que Jesus era o Cristo, ele era o rei dos judeus. Então a briga, gente, era política. O Jesus Cristo que você conhece, que na verdade o nome dele é Yahushua, ele era uma pessoa do povo simples, mas não era candidato a deputado, não era candidato a vereador, não era candidato a senador, não era candidato a presidente, ele não era candidato a nenhum rei de Israel. Ele não queria aquele posto daquele camarada chamado Herodes. Ele não queria o posto de Caifás, que era o líder religioso. Herodes era o político. E Caifás e Filipo, o artelão, eles eram políticos e religiosos. Eles não queriam perder o privilégio, a posição deles diante do governo de Israel para um homem simples, para um homem que multiplicava pão, multiplicava peixe, curava o cego, ressuscitava mortos. Um homem que, quando ele falava, todos ouviam. Um homem que tinha o dom de pregar a justiça e a verdade. Um homem que não se envolvia com erros e falcatruas. É o que acontece hoje nesse mundo. Se você é uma pessoa honesta, tem um livro, Os Protocolos do Sábio de Sião, que vocês podem ler, que diz que todo político bonzinho ele não prospera. O político ele tem que ser ruim. O político ele não pode ter coração bom. Um grande líder não pode ser bom. Um grande líder tem que ser ruim. É o que acontece hoje com a Rússia, com o Putin. É o que eles falam contra o presidente dos Estados Unidos, que ele não é um cara ruim, ele é um cara bonzinho. É o que muitos falavam do Trump, dos Estados Unidos, que era um cara maluco. Eles falavam, a mídia falou. Mas na gestão do Trump não tinha tanto conflito como tem agora, estourou na mão desse presidente que está aí agora, nesse momento nos Estados Unidos. Tudo política, estou mostrando para vocês politicamente como acontece. E dentro desse país chamado Israel, que existe hoje, eles continuam, que não são mais o povo judeu ali já é o povo descendente, os Khazares, os Khizar, lá do lado da Rússia, lá do lado da Europa, lá da União Soviética, aqueles países, os Khizar veio de lá, da Khazaria, lá daquele lado lá. Eles assumiram a identidade do povo hebreu. Uma das identidades do povo hebreu, que o povo hebreu ele era dividido em 12 ou 13 tribos. Cada uma tinha as suas características. Então eles dominaram a tecnologia. Além deles se combaterem, eles dominaram a tecnologia. E eles se infiltraram em todas as camadas, em todos os governos de todo mundo. Eles construíram a história do mundo. E a religião deles, que é a religião, uma das religiões que você não vê, por isso que eles são ocultados, eles são ocultistas, eles estão agindo nos bastidores, tudo é a religião deles, tudo é o olho que tudo vê, o olho de Horus, tudo é isso. Eles fazem parte de uma grande irmandade que segue a um líder que está para vir, o príncipe que há de vir, aquele que queria matar o Salvador e matou o Salvador para ele reinar nessa terra. Reinar com as leis dele, que são contrárias a essas leis que tem aí, essas leis que são de ordem, moralidade da família, essas coisas todas que estão acontecendo no mundo, igualdade para todo mundo, fraternidade para todos. Ele não quer isso. Ele quer que o povo que ele adora ele, as pessoas que ele imita o Criador, as pessoas que adoram ao Gadu, ao Samael, eles são cabeças, eles estão liderando esse mundo. Eles são donos de tudo que é grande nesse mundo e manipulam as pessoas através do dinheiro.
através da situação financeira. Lembre-se que isso não é da agora, eu estou falando para os senhores uma coisa que já é antiga, só que a coisa veio evoluindo até chegar nos dias de 2022 e vai evoluir ainda mais quando chegar em 2030, porque em 2030 já tem a nova ordem que já está rolando para todo mundo, é a nova ordem do novo chefe que está para chegar, porque esse novo chefe só pode impetrar o príncipe que há de vir, o Machia deles, ele só pode dominar, reinar no comunismo. O comunismo vai sair e vai cair, vai entrar um imperador, vai entrar um ditador. E esse ditador será o Machia deles, do caos à ordem. Ele enganará a muitas pessoas com falsa prosperidade, falsa paz. Lembre-se sempre disso. No livro de Apocalipse diz: quando todo mundo estiver falando relativamente na paz, todo mundo falar em paz, o fim já está próximo. Então, ao invés de entregá-lo e tê-lo colocado no lugar seguro, o enviado a mim, não deixaste que este persuadisse a crucificar um ser tão notável que fazia bons sinais, que era o Cristo. No capítulo 4 diz assim: mal César acabara de mencionar o nome de Cristo, toda a caterna dos deuses desmoronou, todas estavam, eles adoravam vários deuses, caiu. Uma nuvem de pó ocupou o recinto no qual César estava sentado, na companhia do Senado. O povo que estava na presença de César ficou amedrontado ao ouvir pronunciar o nome e presenciar a queda daqueles deuses. Aterrado pelo medo, correu para casa cheio de admiração pelo que acabava de presenciar. Então César ordenou a Pilato que fosse submetido a uma severa vigilância, de forma que ele não pudesse conhecer a verdade sobre o que se relacionava a Jesus, ou a Yahushua. Olha os eventos que aconteceram depois da morte, tá, Pedro? No dia seguinte, no capítulo 5, está dizendo assim, no dia seguinte, César sentou-se de novo, juntamente com o Senado, em peso, e propôs a interrogar de novo Pilatos. Então César disse: fala-me a verdade, monstro de impiedade, pois pela impiação que levaste a cabo contra Jesus, tua mal conduta veio manifestar-se até aqui, com os deuses fazendo-se em pedaços. Dize-me então, quem é aquele crucificado, já que seu nome trouxe perdição até os nossos deuses? Então Pilato respondeu: efetivamente, tudo que dele se fala é verdade, ou é verdadeiro. Eu próprio, ao ver a sua obra, cheguei a persuadir-me de que aquela notável pessoa era uma categoria superior aos deuses que veneramos. Então César perguntou: como então tu tiveste a ousadia de fazer aquilo contra ele, conhecendo como ele conhecia, ou o fato que tramava algum mal contra o meu império? Mas Pilato respondeu: fiz isso pela iniquidade e pela sublevação desses judeus sem lei e sem Deus. Sem lei e sem esses judeus que são... Gente, não sou eu que estou falando. Quem está contando aí é a história, que foi sucumbida e retirada pela Igreja Católica para que você não conhecesse. Para você, meu amigo evangélico, não conhecer isso, olha que história que você não sabe. Mas o pior ainda vem pela frente, olha aí. No capítulo 6, diz assim, então, colerizado, César pôs a se deliberar com todo o Senado e com todo o seu exército, e mandou escrever um edito, ou um édito, contra os judeus. Escuta, gente. Nos seguintes termos: a Liciano era o novo presidente, o novo controlador, ou o novo governador da província de Israel. Era o novo. Chegou ao meu conhecimento o ato atrevido e ilegal que teve lugar em nosso tempo na parte dos judeus que habitam em Jerusalém e as cidades circunvizinhas, até o ponto de terem obrigado a Pilatos a crucificar um homem, um certo Deus chamado Jesus. Nós sabemos que é Yahushua. Crisme tão horrendo que por ele o universo, envolto em trevas, quase ia sendo arrastado à ruína. E então fez cair sobre tua força
e declara a escravidão, sob a tua força, declara a escravidão por meio desse presente édito. Declara a escravidão diante desse édito, o edito. Então ele mandou escravizar todos os judeus. Alô? Todos os judeus foram escravizados. Aí, vamos pegar a Bíblia. Vamos de Bíblia. Agora vocês vão entender o livro de Mateus no capítulo 24. Vamos ler Mateus 24. Eu estou com a Bíblia dos padres, tá? Do João Ferreira de Almeida, dos católicos. A grande tribulação. Olha aí, ó. Quando, pois, vides abomináveis desolação, o que falou o próprio Daniel no lugar santo, então os que estiverem em Jerusalém, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar a casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para trás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não, e a Rússia falou, ou Jesus que você acredita, que não haveria tribulação para os judeus, a qual nunca teve e nunca mais terá. Entendeu, gente? Por que a igreja evangélica não deixa você ler os apócrifos? Porque você não vai entender a história. Denilson, e aonde entra a história do Brasil nesse meio aí? Agora você vai cair para trás, velho. Esse vídeo aqui deveria se viralizar na internet. Meus amigos. Ele deveria viralizar na internet. Preste atenção em mim aqui. Me ouça, por favor, me ouça. Me entenda. Você entendeu até agora o que eu passei para vocês? Você compreendeu, você entendeu, ouviu o que eu falei? Ouviu? Obrigado por você me ouvir. Porque quando a gente conta a história que esse nome Jesus foi um nome impetrado para poder manipular a mente das pessoas, não foi brincadeira, gente. Não é brincadeira. Esse nome Jesus é um nome falso. Da mesma forma com a história do Messias é contada. Bom, vamos continuar aqui? Crisme tão horrendo que o universo envolto em trevas quase ia sendo levantado à ruína. Então fez cair sobre ele as tuas forças. Declara escravidão por meio desse presente édito. Ser obediente à ordem de atacá-los, esparramá-los pelo mundo. Reduz a servidão aos judeus em todas as nações e depois expulsa para toda a Judéia, até que a relíquia mais insignificante da sua raça faça com que nada deles se conserve, cheio como estão de maldade. Tendo dito esse édito, chegado ao Oriente, Luciano obedeceu ao terrível teor da ordem e exterminou a nação inteira dos judeus, gente. Alô, pessoal? Ele exterminou a nação inteira dos judeus. E aos que ficaram na Judéia, lançou a díspora da nação, ao serem escravos, de maneira que chegou ao conhecimento de César que o Luciano havia feito contra os judeus no Oriente e o que o agradou. César dispôs-se novamente a julgar Pilato e depois mandou o chefe do Abro cortasse a cabeça, dizendo, olha só, ele cortou a cabeça de Pilatos, porque Pilatos, ele foi omisso, ele foi covarde, ele nem tomou as rédeas, né? Ele nem falou, peraí, vocês não vão matar esse cara não, vocês não vão matar esse homem é inocente. E ele também não deu uma proteção, extraditor e arroxo. Mas como tinha que se cumprir as escrituras, eu acredito que até o Pilatos foi salvo, tá, pessoal?
Então ele cortou a cabeça de Pilatos, da mesma maneira que esse se levantou as suas mãos contra aquele homem justo chamado Cristo. De maneira semelhante, este também cairá sem remissão. Aí no capítulo 9, que eu vou lendo mais ainda, mas Pilato, quando chegou no lugar indicado, pôs-se a orar. Olha aí, ó, gente, Pilato pôs-se a orar em silêncio. Desta forma, olha assim, Pilatos orando: Senhor, não me faças perder na companhia dos perversos hebreus, pois eu não teria levantado a minha mão contra ti, se não fosse o povo judeu iníquo que se rebelaram contra ti. Mas tu sabes que eu agi sem saber, e ainda então não me faças perder por esse pecado. Porém, sê benigno comigo, ó Senhor, a tua serva Procra, que está no meu lado, a esta hora da minha morte, a quem dignaste designar como profetisa da tua futura condenação, crucificação. Não condenes também a ela pelo meu pecado, mas perdoa-nos e conta-nos entre os teus escolhidos. Por isso que a igreja inconscientemente fala que Pilatos lavou as mãos. Mas a esposa, tem uma outra história, que a esposa de Pilatos, ela teve um sonho com Yahushua. E ela pediu para Pilatos não condenar. Ela falou, cara. Ela disse para Pilatos: olha, é alça de caixão se você for matar esse cara. Não mata ele, não. Ele realmente não matou. Ele até argumentou com aquela cúpula dos judeus. Ele argumentou. Ele falou com eles: olha, pessoal, que crime esse cara fez? Que crime Yahushua fez? Qual é o crime que ele fez? Curar os enfermos? Ressuscitar os mortos? Que crime é esse? Pregar a bondade, pregar o amor, pregar a caridade, pregar tudo. Qual o mal que esse homem fez para você sentir tanta raiva deles? Então todas as pessoas que fazem bem nesse mundo, gente, todas as pessoas que fazem bem nesse mundo, elas são perseguidas. Todas. Você acha que essa cúpula morreu? Você acha que esses malfeitores, você acha que a dinastia deles, os filhos deles não existem, não estão hoje aqui? E que não querem que a gente fale de Yahushua para as pessoas? E que enganam as pessoas dizendo que o nome do Salvador é Jesus Cristo? Enganam as pessoas dizendo que ele está dentro dos templos? Enganam com teologias falsas, baratas e fajutas? Escondem os livros apócrifos para que a história não venha a ser contada? Aí esses negros aí, porque o povo era preto, tá? E eis que após Pilato terminar essa oração, sobreveio uma voz que dizia: bem-aventurado, chamar-te-ão as gerações e as pátrias da gente. Então nós vamos falar de Pilatos. E nós falamos de Pilatos. Você pode ver, não adianta, até um pastor evangélico, um padre, quem for, tem que falar de Pilatos, mas não de que ele matou o Salvador. Ele foi omisso, mas ele não matou. Quem matou o Salvador da humanidade foi esses mesmos judeus que estão aí hoje. Vocês estão entendendo, gente? Eles mataram o Yahushua, para dizer que ele nunca teria vindo na terra, para eles poderem continuar a construção do templo. Que eles estão sonhando com esse templo de Salomão. Quem está falando isso é o livro, tá, gente? Eu não estou nem inventando história para vocês. Porque no teu tempo cumprirão-se todas as coisas que tinha dito pelos profetas sobre mim. Haverá de se testemunha por ocasião da minha segunda vinda, quando irás julgar as 12 tribos de Israel, aqueles que não reconheceram o meu nome. Escuta essa aí, ó. Aqueles que não reconheceram o meu nome. Qual é o nome do Salvador? Não é Jesus. Não é Jesus. Não é, gente. Por favor, você evangélico, você católico, o nome do Salvador não é Jesus. Não é. Não é, gente. O nome do Salvador não é Jesus. Aqueles que reconheceram o meu nome. Gente, ele está falando de reconhecer o nome dele. E agora ele está fazendo justiça através dos seus escolhidos. Não sou eu só não, tá? Por favor. Existe inúmeras pessoas que sabem que o nome do Salvador é Yahushua. Por isso nós temos que proclamar o nome de Yahushua.
É por isso que nós temos que proclamar o nome de Yahushua. Aqueles que não reconheceram o meu nome. E o executor lançou-se por terra a cabeça de Pilato. E eis que um anjo do Senhor recebeu e Próxia, sua mulher, transbordando de alegria, ao ver o anjo que vinha receber a cabeça dele, entregou também o teu espírito no mesmo instante e foi sepultada junto com seu marido. Sensacional essa história que nunca te contaram. Essa história que nunca te falaram, e obrigado por você estar aí, daí sentado me vendo. Você irá contar essa história agora para muitas pessoas. Denilson, e onde entra essa história aqui do Brasil? Ah, pessoal, aí vem a história. Parte dessa elite, eles já sabiam que onde estava as 10 tribos espalhadas pelo continente americano. Então eles forjaram uma história de escravidão. Forjaram uma história de escravidão. A escravidão existiu? Existiu, mas o pano de fundo para a escravidão, sabe qual foi? Que Roma criou? Tanto é que quem chegou aqui para rezar a primeira vez foi um padre, mas tinha uns soldados romanos que estavam aqui para garantir o padre rezando a primeira missa, Frei Henrique de Caminhas. Eles pegaram todos os judeus, todos pretinhos. Eles pegaram todos os judeus, gente, todos que estavam em Jerusalém, e sequestraram ele, tiraram-nos as roupas, tiraram-nos as vestes, e o lançaram em porões de navios, e os trouxeram para cá como escravos, junto com os canitas, que eles desconhecem, pessoal da África. Alô, pessoal da África, desconhece essa história. Por eles serem pretos e parecidos com os descendentes de Cã, eles vieram traficados em navios negreiros. E todos eles, pessoal, toda a nação de Israel foi sequestrada. Você sabe o que é um país inteiro ser sequestrado, que nem agora a Rússia está mexendo na Ucrânia? Todos eles eram um império bélico forte. Primeiro eles prenderam a elite, a elite dos judeus. Arrastaram ela para dentro dos navios, jogaram ela para cuidar, sabe de quê aqui no Brasil? Vocês sabem de quê? De cana de açúcar. Cana, mesma cana que bateu na cabeça do Salvador, lembra que eu falei? Lembra que eu falei, gente? Que eu falei da cana batendo na cabeça dele? A mesma cana, esse povo invadiu aqui, escravos, para trabalhar nos canaviais. Chupa essa manga, os nossos antepassados. E outra coisa, eles foram jogados nus. Os índios não eram nus não, tá, pessoal? Essa história de índio nus que é mentira, eu tenho livros que provam. Os índios eram bem vestidos e obrigado, muito bem vestidos. Quem foi jogado nu aqui foram os hebreus. Os hebreus foram lançados nus, e não foi qualquer um não, tá, pessoal? Foi a cúpula deles, a elite deles. De advogados, engenheiros, médicos, políticos, psicólogos, tudo, a nata foi sequestrada. O César ficou revoltadíssimo contra a política. E quando a política vem carregando um montão de gente, ele ficou esse povo trabalhava organizado, mas eles estavam sendo escravizados. Então foram pegados todos eles. Foi o preço. É o preço que nossos ancestrais foram jogados aqui. E ainda bem que eles foram jogados aqui, porque senão a gente não teria nascido. Então eles se misturaram com as tribos que já estavam aqui. Aí dá seu nome de mameluco, dá um nome de um montão de coisa, né? O teu pai, a tua mãe, o teu antepassado que estava aqui, foram jogados aqui na América, aqui no Brasil, que essa terra foi chamada de Brasil. E aqui o pessoal do Rio de Janeiro, que eu já fiz as postagens, vocês têm que ver no nosso vídeo aí, o Cais de Vaz Longo. Leiam sobre o Cais de Vaz Longo. Gente, conheça a sua história, gente. E essa história não é contada em escola de samba. Às vezes até eles falam alguma coisa em escola de samba, mas essa história é ocultada do povo evangélico, do povo católico. O povo só fica naquela história daquele filme maravilhoso de Hollywood. E não se esquece que a história continua hoje. Nós somos o povo que foi condenado por Roma.
E além de ser condenado, recebemos instrução da própria Roma através dessa escritura aqui, ó, que foi Roma que roubou os manuscritos, roubou esses manuscritos que eles botaram o nome de Bíblia e manipulam as religiões, principalmente essa evangélica, que engana toda, fazendo curandeirismo, pagando por bênção, mentindo, dizendo sobre os dízimos, escondendo o pior, gente, é esconder o nome de Salvador. Agora vem a Páscoa aí. Eles botaram um ovo de chocolate, gente. O ovo é de Lilith. O ovo é o filho de Lilith que vai nascer. Que Yahushua, ele abençoe a todos vocês, que vocês aprendam que ele, Yahushua, aquele que esteve aqui para lutar contra esse sistema, o da mentira, que é muito mais forte do que eu ficar falando essas conspirações que eles estão fazendo aí. Essas mentiras de conspiração que estão fazendo. O sensacionalismo em cima de notícia que a gente já sabe que vai acontecer. Do tipo, a última notícia foi que uma mulher, em nome de Deus, transou com um mendigo, se trancou no carro e teve relações sexuais com um mendigo, dizendo que ela estava fazendo a vontade do Criador. E o marido pediu desculpas, foi em todas as redes sociais, dizer que isso era um problema mental. Eu sei o que era o que ela teve. O que ela teve foi uma possessão. Ela foi possuída dizendo-se em nome de Deus. E ela foi simplesmente fazer isso e faz. Transa com 40, 50, 60 homens transa com 70, 80 mulheres. Porque é uma possessão, gente. É uma possessão. A possessão é terrível. Só que o mundo desconhece isso. Aí virou meme, né? Em todas as redes sociais aí. Até o pessoal fazendo brincando, né? O cara vai sair para trabalhar e vê um mendigo na frente da casa dele e corre para dentro de casa. Ele vai fazendo academia, vai fazer um concerto, ele vê um mendigo na frente da casa dele e ele vai para dentro de casa. Por que está dizendo isso aí para você? Isso aí tem uma mensagem muito forte atrás disso aí. Traição, desconfiança, isso vai gerar muita traição, muita desconfiança. Isso vai induzir muitas mulheres a ficar transando com pessoas que são mendigos, nada contra. Vai induzir muitos mendigos a agarrar mulheres, e uma dessas mulheres pode ser a sua filha de menor, uma criança. Você sabe, essas mensagens elas vêm com uma coisa muito forte, essa coisa do Satanás, sabe? Eu vejo as mãos do Satanás manipulando as pessoas. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. No próximo vídeo, se eu puder também, né? Ó, eu vou contar sobre os costumes dos índios. E aí, o que você acha? Depois do que você ouviu tudo aí. Quem eram esses pretos que ficaram nus aqui nas Baía de Guanabara e que plantaram as canas e que depois foram libertos com a abolição da escravatura? Eles esqueceram de toda a história, depois de gerações morrendo dentro dos canaviais, que era brabo. Eles esqueceram da história, assim como os indígenas, né? Que eles dizem que são índios, que esqueceram de que os antepassados deles saíram do Egito e caminharam junto com Moisés. Que vocês tenham um dia abençoado, tá, pessoal? Divulgue isso aí nesse sábado, é muito importante para que vocês entendam definitivamente a história do Salvador. Um forte abraço, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar. Ah, eu ia me esquecendo. Gente, por favor, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É assim, ó, DRM Rodrigues, você vai lá na lupazinha, coloca o nome lá e ativa o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, você vai ver o vídeo aí. Nós temos mais de 1.100 vídeos aí. E tem uma playlist contando essas histórias todas que eu estou falando com todos vocês, tá bom? Olha, eu agradeço de todo o coração. Meu muito obrigado por todos vocês nos acompanharem. Eu quero agradecer mesmo de todo o coração aos inscritos, às pessoas que estão sempre nos vendo. Ótimo sábado para vocês, tá bom? E voltamos a qualquer momento aí para falar um pouco mais agora com você, agora de história, para vocês aprenderem um pouco de história num livro contado em 1962, por aí, que é esse livro que eu tenho aqui. Os livros mais antigos contam uma história mais... Se você tem um livro aí na sua casa, eu sugiro que você leia ele, da história do Brasil. Leia a história dos negros como chegaram aqui. Você vai ficar
Se tiver filme, veja os filmes dos escravos. Você vai chorar de tanta tristeza que esse povo sofreu por ter matado o Salvador, por ter ajudado o governo a matar, gritando Barrabás, Barrabás. Você vai chorar de emoção, tá bom? Fica na paz aí, pessoal.